Vamos começar uma aulinha aqui de espanhol para a gente ter uma boa pronúncia. O foco aqui hoje é ter pronúncia, porque esse é o tópico mais pedido disparado lá no canal. Se eu ponho uma caixinha, já vem o pessoal. Qual é a tua maior dificuldade? Em pronúncia. Não consigo falar, não consigo me comunicar. Então, é pensando nisso que a aula de hoje vai ser focada em corrigir essa pronúncia dentro do espanhol. Então, esse é o primeiro passo para quem realmente quer falar bem, quem quer ter a fluência no espanhol. Então, vamos lá. Para a aula de hoje, eu preparei algumas palavrinhas aqui que são iguais, exatamente iguais do português. Só que o que acontece? É aí que mora o perigo, porque o pessoal fala, é igual, não presta atenção na pronúncia, e aí fala em português, fala um portunhol horroroso. Isso não dá certo, não funciona. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você realmente falar é corrigir essa pronúncia. E aqui eu vou mostrar vários exemplos, vou explicar bem certinho, com detalhe, qual é a pronúncia de cada vogal, cada consoante que é diferente, porque, igual eu sempre digo aqui no canal, o que é igual não precisa. Então, a gente vai estudar a fundo o que é diferente para realmente falar bem, certo? Então, vamos começar aqui com as vogais. No espanhol, tem são 3 vogais, mais exatamente, que tem um fonema totalmente diferente. Bom, na verdade, tem no português também, mas no português a gente acaba que tem 2 sons diferentes. Vamos começar com a letra A. O que acontece? No português, a gente tem o som nasalado, que é esse como, por exemplo, manhã, esse que vem tipo, quase aqui assim da garganta, que vem o som. Esse som nasalado não existe no espanhol. Então, é aí que o pessoal erra bastante. No espanhol, só existe o som aberto. Então, que é o som do A realmente, o som aberto. Então, como é que fica palavras como cama? Esse A não tem. Então, você abre bem a boca e fala cama. Então, é o A aberto. Sempre. Não existe o A. Outra palavra, Ana. Tá vendo que a gente nem abre a boca para falar? Isso é um dos maiores problemas na hora de falar e ter uma boa pronúncia no espanhol. Abre a boca. Brasileiro fala com a boca fechada. Isso dificulta demais para um hispano te entender. Então, o que acontece? Na hora que você for falar esse Ana, você consegue perceber? Você comenta aqui no chat se você percebe essa diferença do Ana, manhã, manhana. Então, é sempre esse som com a boca aberta. Eu sempre falo para os meus alunos, se você está treinando pronúncia e não dá risada no meio do teu treino, você está fazendo errado. Porque tem que ser algo muito expressivo, algo muito exagerado para realmente funcionar. Então, é cama. Ana, abre a boca, vocaliza, que é isso essa é a palavra correta no espanhol, vocalização, abre a boca e pronuncia bem, que aos poucos você vai acostumar. E é claro que você não vai falar dessa forma exagerada, mas é mais para o cérebro ir acostumando e essa pronúncia ser mais fluida, para você realmente pronunciar corretamente. E aqui o último exemplo que eu trouxe para vocês é mecânico. Esse também não, mecânico. Então, cama, Ana, mecânico. Preste atenção nessas palavras do A nasalado, tá? Então, anota essas 3 palavrinhas aí para você ir treinando essa pronúncia. Pode ir repetindo aí junto comigo para a gente treinar. E aí, a gente vai para a segunda letra que também tem diferença de som, que é o E. Esse E, no português, a gente tem o E e o E. Então, eles são sons totalmente diferentes que é extremamente importante a gente ter essa diferença, né, do aberto e do fechado. Por exemplo, se eu falo para você, a minha meta de 2021 é falar espanhol. Meta, esse é. E aí o que acontece? Se eu falar, não se meta na minha vida. Então, meta, não se meta e meta. Então, é muito importante esse aberto e fechado no português. E aí a gente acaba
levando isso pro espanhol. E o que acontece? No espanhol não existe, só tem um som, só um único som. Por exemplo, o café é café. Esse sempre e fechado. Não existe é. E aí, e como café é uma palavra que se escreve igual, tem um acento igual, que é o acento do nosso som aberto, todo mundo pronuncia errado. Então, presta bem atenção para você, na hora que você for falar um café, por favor, um café. Então, treina, porque essa é uma das clássicas dos erros, né? Um café, por favor. Não, um café. Um café. Outro exemplo desse do som do E. O que acontece? Tem o médico. Médico. Esse também tem o som do D, que a gente vai falar mais pra frente, também é diferente. Mas esse médico, ele não é médico. Médico. E fechado, sempre fechado. E é uma coisa que o pessoal confunde muito no espanhol, é a acentuação. La tilde. Então, essa acentuação, a gente não tem o chapéuzinho e o acento agudo. Não existe no espanhol. A gente só tem acento agudo no espanhol e ele não é para diferenciar esse aberto e fechado igual no português. É simplesmente para você saber qual é a sílaba forte. Só isso. Só isso. Não é café, é café. Então, você sabe que o fê é o forte, mas não quer dizer que ele é aberto, não quer dizer que é café. Entendeu? Então, essa é uma diferença bem bacana que você sempre tem que ter na cabeça, que você não vai achar dois tipos de acento no espanhol. Sempre acento agudo. Aí, palavras, por exemplo, ele bebê. Então, a gente é bebê, do mesmo jeito do português, mas não, é o acento agudo. Ele bebê, não é ele bebê. Então, você sabe que é a última que é a forte, mas é acento agudo, tá? E sempre e fechado. Ficando essa dica, a gente vai para a próxima vogal, que realmente também dá problema, que é o O. E não existe O. Assim como o E, no espanhol, é sempre O. Não tem esse, por exemplo, igual no português. Poço e poça. Então, muda o significado com esse aberto e fechado, né? No espanhol, sempre o fechado. Quer ver uma palavra que pede para um hispano, um amigo teu aí, falar a palavra abóbora? Abóbora. Tem os dois sons da mesma palavra, eles se enrolam demais, porque não existe isso para eles. Eles vão falar abóbora, porque é sempre o som fechado. Abóbora, não é a abóbora. Então, essa palavra é todo mundo que todo hispano que eu conheço, é a primeira palavra que eu passo para eles. Ó, quer treinar português? Começa com essa palavra aqui, para você saber essa diferença dos sons que tem no português, né? E no espanhol, como a gente sempre vai ter esse som bem fechado, eu separei algumas palavras aqui para vocês, como o metro, el metro, já tem o E também fechadinho, el metro. Então, treina essa também. Não é, por onde está el metro? El metro. Uma moto, não é uma moto, uma moto, fechado, som fechado. Uma história, essa também, nossa, essa é muito, todo mundo erra essa. Na história, dá porque tem o acento também na história. Historia, esta é uma história que se passou el año pasado. História. E rosa, pues me gusta esta rosa. Esse não é rosa, rosa. Então, palavras iguais. Pode ser a cor, pode ser a flor também no espanhol. Palavras iguaizinhas aqui que eu tô mostrando para vocês, mas a pronúncia muda bastante. Então, fica de olho nessas vogais. Para começar, primeira coisa para ajustar a tua pronúncia no espanhol, de olho nas vogais, tá? Então, vamos lá. É a letra A, E e O. Então, presta atenção no som delas. E aí, a gente vai para as consoantes aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Tem algumas consoantes que o som é diferente para algumas partes do Brasil. Isso que é bem interessante. Que é o som do D. O D e o T.
O pessoal que é do Nordeste, até do Rio Grande do Sul também, eles já têm mais esse sotaque do D e do T diferente da gente. Eu, por exemplo, sou do Paraná e não tem nada a ver o som do D e do T com o som do espanhol. Então, o pessoal que é já do Norte, Nordeste e do Rio Grande do Sul já tem facilidade com isso. Mas se você não é, presta bastante atenção para treinar aqui. Porque palavras como, por exemplo, dia, a gente faz esse di. E não é assim que se pronuncia o D no espanhol. É di, el dia. Então, di, sempre esse di. E aí, o pessoal que é do Nordeste, eles já falam assim normalmente, esse D mais agudo mesmo, né? El dia. Então, para eles é bem mais tranquilo acertar a pronúncia dessas palavras. Outras, por exemplo, como disparo, disparar, sempre di. Desfrutar. Também é o desfrutar do português, mas é bem interessante essa palavra, porque em espanhol ela é muito usada, muito usada. Eu, particularmente, em português, não uso desfrutar. Muito difícil, muito difícil. Você, vou desfrutar as minhas férias. Ou você fala para um amigo, desfruta a tua comida, desfruta as tuas férias. Eu não costumo usar. Pode ter alguém que tem um vocabulário um pouco mais polido no português, acaba usando. Mas é engraçado isso porque no espanhol, desfrutar não é uma palavra muito rebuscada, requintada, é uma palavra muito usada. Tanto que é muito usado em propaganda, né? Porque propaganda a gente tenta conectar mais com o vocabulário mais usado. Depois, disfrútalo. Disfrutar. Então, disfruta tu vacación, disfruta lo que sea, pues disfruta. Usa muito essa palavra e tem que corrigir aí a pronúncia do D. Outra coisa aqui, podem deixando as perguntas, os comentários que eu vou tentar ler tudo aqui no final, tá? O único estado que não se fala o D e o T é desse jeito é na Bahia. É verdade, tem alguns amigos de lá que não, o sotaque é bem diferente, né? Também corta algumas vogais no final na Bahia, então é diferente, tem que prestar atenção. E aí, aqui a gente tem por exemplo, no Paraná, a letra T a gente fala muito como o ti. Por exemplo, tia, esse tímido. Sabe esse ti? É um som bem chiado que a gente usa aqui. E não tem nada a ver com o som do T do espanhol, não. Então é simpático, tímido, divertido. Então o D e o T na mesma palavra para vocês irem treinando. Então são palavras que a gente tem que corrigir essa pronúncia, tá? E aí o que acontece? Com esse som, esse chiado que a gente tem, confunde muito com o som do CH do espanhol. Então tem que tomar cuidado, porque acaba misturando e a sua pronúncia fica realmente feia, tá? Fica bem feia. Então, o negócio é o seguinte, você tem que treinar tirar esse ti do teu vocabulário a hora que você for usar o T, né? Porque, por exemplo, a palavra tia e tia. Tia existe em espanhol, mas se escreve com C-H-I-A. Então, esse tia é a chia, que a gente escreve com CH. E eles vão acabar entendendo do tia pro tia, tá? Confusão, tá? Então, presta bastante atenção nisso, para você realmente treinar essa pronúncia do D, do T e do CH, que elas são bem diferentes. Por exemplo, tina, shampoo, todo esse ti chiado, não tem nada a ver com o T, tá? E aí a gente vai para letras que têm som bem parecidos, que é no caso do S e do Z. Então a gente tem o S com som do Z em português. Isso não existe no espanhol, não existe. Então, palavras como mesa, mesa. S tem som de S em espanhol. Isso é bem mais fácil para a gente aprender o espanhol do que para um hispano para aprender o português, né? É porque nessa palavra aqui o S não tem som de S, tem som de Z, porque está entre vogais, então para a gente é mais fácil. Mesa, caça, ambicioso. Então, ambicioso, né? Ambicioso, ambicioso. Então, S com som de S. E o Z
que a gente vai como rezar, sapato, aí para eles é o contrário, né? Esse não é o rezar, esse z não existe também, esse som da abelha, né? Não existe em espanhol. Então, rezar, sapato, zoológico. Então, são várias palavras com o Z que tem esse som do S bem mais sutil, sem esse tremido, tá? Sem esse Z que a gente não tem no espanhol. Certo, gente? Se tiverem alguma dúvida aqui, vocês podem me mandando. E aí, a gente vai entrar em algumas palavras também que se diferem na pronúncia, que é o L. O L tem sempre o som de U, né, pra gente. Sempre a gente fala com esse som de U. Então, palavras que terminam como nome, Miguel, Miguel, Miguel. L tem som de L. Miguel, último. Então, essas palavras às vezes dão um nó na língua no começo. Último, fácil. Então, é bem bacana vocês começarem a treinar dessa maneira bem exagerada. Miguel. Então, esse L é bem forte para eles. E é um som muito comum, né? Então, tem várias palavras terminadas com esse L que a gente precisa treinar ele. Então, força, faz bem exagerado para na hora que você estiver falando, tua pronúncia saia bem correta, tá? Então, fácil, último e Miguel, sol, sal, la sal. Não esquece que sal é sempre feminino, tá? Sal. Então, a ponta da língua encosta lá no céu da boca na hora de você pronunciar essas palavras. Se tiver alguma dificuldade para fazer o treino, vai separando por sílabas, tá? Para você ir corrigindo todas elas. Porque tem palavras que vai juntar vários sons diferentes. Então, a gente tem que ter mais esse treino passo a passo para conseguir falar a palavra completa, tá? E aí, outras palavras que, por exemplo, o som do V. Esse V não existe também, não existe. Então, o que acontece? O V dá bastante problema, porque tem o som, até tem um vídeo lá aqui no perfil do Instagram, no YouTube também, falando desse som do V, que tem o B fraco e o B forte. O B forte é o B do som de B mesmo, tá? Com basura. Então, é um B bem forte, bem marcado. Tanto que eu sempre falo que a primeira coisa que você tem que ver aqui é se o teu lábio tá encostando um no outro. Então, né, basura, tipo, esse tá muito leve, tá muito sutil. Esse não é o som do B realmente. Então, basura, butaca, força ele. Então, marca bem essa pronúncia. Porque vai ser importante na hora que você estiver falando o B para diferenciar do som do V, que é o B fraco. Então, por exemplo, viento. Viento. É bem fraquinho, né? Basura. Viento. Então, vino. Então, você só encosta o lábio e já solta, tá? Viento, vino, ver. Tem várias palavras para vocês irem treinando. Então, marca bem na hora de falar palavras com B e um B fraquinho, que é o som do V do espanhol, tá? Então, bem sutil esse B. B fraco. Se vocês quiserem ter mais dicas dessa pronúncia, dessa diferença de pronúncia, tem o vídeo lá no canal para vocês olharem. E aí a gente vai para a letra X, que é o X. Esse X, ele já até o nome mesmo, né? Já é dessa pronúncia diferente, que é uma pronúncia bem marcada no espanhol também. Por exemplo, expressar. Então você já fala esse X ali no meio, que a gente falaria expressar. Em português, acho que fica mais com o som de um S, né? Como expressar, tá? Então, examen. Então, examen, porque examen em espanhol é usado mais no sentido de fazer uma prova, tá? Então, eu vou fazer um examen em la facultad. Então, aí você pode usar nesse sentido. E no português a gente acaba usando mais para fazer, até uma vez ou outra se usa no português, né, para uma prova e tal, mas mais no sentido de um exame laboratorial e tal. Exame. Então tem esse X bem marcado. E legal aqui que eu trouxe mais uma palavrinha para vocês, que é uma que é próximo. Próximo, que é o próximo. Pois
el próximo story, la próxima ciudad. Então, próximo. Então, essa palavra é bem, a gente usa bastante. E o bacana é que em espanhol, ela é diferente da palavra próximo. Próximo e próximo. Em português a gente só tem uma, né? Ah, faço bem ao próximo, a próxima cidade. Você tá vendo que tem conotações e sentidos totalmente diferentes no português? Tipo, o próximo do sentido de uma outra pessoa. E o próximo de uma próxima cidade, ou o próximo story, ou qualquer coisa assim. Mas em espanhol é diferente, tá? Próximo, pois aí sim é o próximo story, que é o próximo. E o próximo, falando da pessoa, ele próximo, que se escreve com la J, com J. Então é diferente uma palavrinha da outra. Isso é bem bacana para vocês anotarem aí, para ir memorizando, que em espanhol nem sempre, quando a gente... Eu até fiz um story esses dias. Quando tem duas palavras, às vezes uma palavra tem dois significados no português, mas isso não acontece lá no espanhol, tá? Então tem muita palavra que não dá para simplesmente traduzir do jeito que vocês, ao pé da letra, sabe? Coloca lá no tradutor e pronto. Tem várias palavras que isso acontece. E aí a gente vai para a letra Q, que é mais nesse tranquilo, sabe? Não é esse qui, tranquilo. Não tem esse qui, ele é um som mais seco. Então, tranquilo. Então, tranquilo é uma palavra que eles usam muito e até usam abreviada. Então, pues, como foi tu classe? Pues, foi tranqui. Muito dado, tranqui. É no sentido de tranquilo. Então, é sempre esse som seco, tá? Tranquilo. E aí, gente, a gente vai entrar no maior dos problemas da pronúncia do espanhol, que eu deixei aqui pro último aqui na live, pra gente falar da diferença do som do J, do G e do R, que esse é o que dá mais problema, né? Disparado. Então vamos lá. Como que a gente vai treinar? Acaba que o som do G e do J são muito parecidos, tá? No fundo, eles são bem parecidos e a gente tem que treinar essa pronúncia mais como... Esse R mais fraco, talvez, a gente poderia dizer assim, que seria esse som do J e do G. Por exemplo, inteligente, então esse G, inteligente, é totalmente diferente do inteligente, la gente, a gente. Então, também esse som é esse R mais fraco, sabe? Giro, pues gira a la derecha. Então, vira aqui à direita, gira. Então, gente, gigante. Então, sempre esse som do R mais fraquinho, tá? Para vocês irem treinando. Que se confunde muito com o som do J. Por exemplo já é uma palavra que vocês podem ir treinando. Junto. A gente está junto. Esse não existe no espanhol. Junto. Joia, que é a joia. Joia. Gengibre. Essa é muito bacana porque já tem o som dos dois, né? Do J e do G. Gengibre, que é o gengibre. Gengibre. E joven. Joven, que tem o V, que é esse B. Joven. Bem suave. Esse B bem suave, tá? Então, aqui tem que prestar bastante atenção nessa pronúncia aqui, porque ela acaba se confundindo esse som do R com o R do espanhol, que é diferente do R do português, né? Então, vamos lá para o R. Treino do R, gente. A primeira coisa que você vai fazer, esse R vibrante, esse R marcado, que é a característica clássica do espanhol, que é esse R. Esse é o som que a maioria dos alunos tem dificuldade de fazer, então pra gente, pra nós brasileiros é difícil porque a gente não tem palavra com esse som. A gente não treina isso, né? Então, realmente tem que colocar mais atenção e nos seus treinos, durante os seus estudos, que treinos de pronúncia, tem que se focar em fazer esse R bem marcado, vibrante. Esse é o R vibrante. Então, como que a gente vai treinar esse R? Porque o R tem dois sons, né? Então, vamos falar primeiro desse primeiro som, que é o mais difícil, que é o mais marcante.
você vai começar a fazer só o som, só o R. Você vai treinar só isso e vai ficar fazendo o maior tempo que você conseguir até falhar. R. Sempre treina, porque a língua ela realmente vibra, por isso que chama R vibrante. Ela vibra no céu da boca, encosta no céu da boca e volta. R. Então essa ponta da língua você vai colocar atrás do dente e vai treinar essa vibração da língua, como se fosse uma moto, como diz meu amigo lá do México, tem que treinar como se fosse uma moto. R, 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 e vai ficar fazendo isso em vários períodos do teu dia, fica treinando esse R. Aí você vai passar para algumas palavras que começam com R. Por exemplo, restaurante. Por que eu sempre falo para começar com essas palavras, as primeiras palavras do teu treino, com essas que iniciam? Porque você está tão preocupado em falar que você vai desconcentra no restante, tá? Então, se você está ali já treinando o teu R, pega essa primeira palavra, você já falou o R, pronto. Passou a preocupação, sabe? Restaurante. Então, roça é outra palavra que a gente já viu aqui hoje. Remar. Então, treina esse R dessa forma, tá? É o Kiko chorando, é bem isso. Fica igual o Kiko que dá tudo certo para vocês treinarem. Então, aí começa, escolhe essas palavras como rojo. Então, você vai treinando essas que começam. Aí você passa para o outro nível, a hora que você já tiver com mais segurança, falando melhor esse R, você usa as palavras que tem o R no meio. Correr, perro, perra. Então, aí você vai usando no meio das palavras. Fica bem mais fácil de você conseguir falar esse R. E é claro, igual eu tô falando desde o começo da live aqui. Esse treino tem que ser muito exagerado. Para você ir acostumando, inclusive a musculatura do rosto. Você tem que acostumar com esse som para ele ser mais natural, tá? Então, aos poucos, você forçando, vocalizando muito, vai ficando natural. A hora que você for falar, o som simplesmente sai, tá? Então, presta bastante atenção nisso, porque tem algumas palavras que se diferem, por exemplo, pera, perra. Então, lá doble R. Então, o que acontece ali no meio? Tem palavras que você vai ter esse R mais tranquilo, mais fácil, né? Mais fácil de falar. Que é a pera, a fruta, perra, que é cachorra. Então, treina também esse segundo som do R, porque esse também vai precisar dele, né? Como pero, que é tipo, pero não me gostou, mas eu não gostei disso. Então, e o perro, que é o cachorro. Então, treina bastante, porque é bem importante esse som do R. E o que acontece? Muitas vezes a gente fala esse R como se fosse J, né? Então, com o som do J do espanhol, que é o clássico do clássico, que é o Ramon e Ramon. Ramon é o nome da pessoa. Então, é com R, é bem marcado. Ramon é o presunto. Então, pensa a situação. É claro que pelo contexto a pessoa vai entender que você não está chamando ele de presunto, né? Mas não fica legal, né? Você imagina a pessoa errando o teu nome e te chamando de presunto? Não tá certo. Fica muito desagradável a tua conversa com ele. Então, presta bastante atenção nesse som. É muito importante corrigir a pronúncia. Tem gente que acaba ignorando, sabe? Ah, não precisa, é muito parecido. Ah, dá para ser assim mesmo. Com portunhol eu me viro. Não preciso me preocupar tanto assim. E não é dessa forma, não é assim que funciona. É um idioma diferente, a gente tem que aprender a falar como tal, como o espanhol, não usar o que a gente... Tem vários sons que a gente pode usar do português, mas não de uma maneira geral. Você não está falando português, está falando espanhol. Então tem que corrigir, tá? E quando tem a língua presa, então, isso eu perguntei uma vez pro meu amigo lá do México, assim, como faz as pessoas que não conseguem fazer, que tem a língua presa e tal? E ele me falou que não tem essa de ter língua presa, que as pessoas que quando é criança, no México, em países hispanos, né, não conseguem falar, os pais ficam mais em cima, então ficam forçando ele a fazer esse treino do R. Então, e no final das contas eles conseguem falar. Eu acredito que pra gente que
que tem, já não é mais criança, né? A gente já vai ter que treinar um pouquinho mais, mas eu, com o treino, de acordo com esse meu amigo, consegue sim falar, porque todo mundo que é hispano consegue, com certeza tem hispano que tem língua presa também, né? Então essa é uma dúvida que eu sempre tive também, perguntei para ele como é que fazia, e segue as dicas aqui dessa aula para você conseguir falar também. Treina bastante esse som da moto. Então, bastante o Kiko chorando, né? Para vocês conseguirem treinar, tá? E aí tem outro ponto, né? Além de se confundir o R com o J, que é no caso do Ramon e do Ramon, também pode se confundir com o som do G, porque a gente viu que eles têm som parecido aqui, né? E aí cai numa palavra que, olha, é problemática. Então, o que acontece? Correr é o correr do português. Praticar exercício, correr. O que acontece com o correr? Também existe essa palavra no espanhol e ela se escreve com G. Correr. Correr na Espanha, onde eu aprendi, então eu sempre usei essa palavra. Significa pegar, pues correr la tapa. Você pega alguma coisa. Pues correr um táxi, correr um Uber. Então você vai pegar um táxi, pegar um Uber. Mas não usem essa palavra com esse significado, apesar dela significar isso. Porque aqui na América Latina, correr é uma gíria, eles usam muito para fazer sexo. Então, correr alguém. Então, você vai transando, fazendo sexo com alguém. Então, dá muito problema, muito problema. E eu descobri isso de uma forma nem um pouco agradável, sabe? Porque eu sempre usei correr. Sempre. Eu aprendi, assim, correr, em tanto que vocês forem prestar atenção em séries e filmes que são espanhóis, eles falam correr. É normal. Só que aqui na América Latina, não. Se usa tomar. Tomar um bus, tomar um táxi. Isso é o pegar. Porque tem essa conotação sexual. E eu, quando eu estava trabalhando num congresso com tradução simultânea, e aí dos participantes me perguntou onde estava a parada del bus. Eu falei, pues pode correr el bus aí na esquina. E aí todo mundo ficou olhando um pra cara. Tinha um monte de hispano, colombiano, mexicano, venezuelano, olhando um pra cara do outro e eu... Eita, o que eu falei, né? O que será que tá errado em correr el bus? E foi uma risaiada e deles, pues, como te explico? Sem saber como me explicar a situação. Depois, diga. E daí eles começaram a me explicar que é nesse sentido, correr é fazer sexo, tá? Então usa tomar e pronuncia corretamente quando você for falar correr. Porque se você tá querendo falar de correr, de fazer exercício, e você fala como no português, o correr, você vai passar pela mesma situação que eu, só que dessa vez por erro de pronúncia. Então presta bem atenção que é fundamental vocês terem uma boa pronúncia, tá? E aqui, o que eu separei essas pronúncias aqui para vocês são essas. Na próxima aula eu vou falar mais da pronúncia de la Y, de la E, de la N. São fonemas que mudam muito de sotaque para sotaque. Então eu vou fazer uma aula separada para elas, para a gente poder ter mais detalhes, tá? Aqui eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, me manda aqui, tá? Que mono na Espanha significa que lindo. Sim, isso é muito usado. Mono também, olha, que mono na Espanha significa lindo, mas significa macaco em outros cantos. Sim, mono pode ser o macaco, mandril também é macaco, e mono também significa macacão, a peça de roupa que a gente usa, tá? E na Espanha é usado principalmente no sentido de coisa fofa. Ai, que fofo, bebê, que mono, que fofo que você tá com essa roupa, que lindo. E aqui na América Latina não se fala desse jeito. A pessoa acaba mal interpretando, achando que você tá falando alguma coisa a ver com macaco, tá? Então toma cuidado também com isso. Vamos ver o que mais. Professora, mas estou rindo. Evelyn, as situações que a gente passa nessa vida.
de passar vergonha com algumas palavras. Aqui da língua presa. Tem tem diferença na pronúncia da doble R. Doble R sempre vai ser esse R, bem vibrante, bem marcado. E aí, quando tem um R no meio de vogais, daí esse R mais suave, que é no caso de pero e pera, por exemplo, que é diferente do perro e pera. Então, tem diferença das doble R. Ratona aqui, outra palavra para vocês irem praticando, que já começa com R, é bem mais fácil de praticar, né? Vamos ver o que mais aqui. O Kiko chorando. Ah, tem vários alunos aqui na live, gente. Fica meio como expressar. É uma boa escrever com K, assim, dá bem esse som do K, expressar, expressão. Então, é bem esse som do K. As aulas sempre tão produtivas. Obrigada. Deixa eu até tirar um print aqui. Muito obrigada. Essa aula tem bastante coisa para vocês já irem treinando. E é claro, como toda aula tem lição de casa, né, minha gente? Tem tarefa. O que eu quero propor aqui para vocês? Vocês já tiveram aqui vários sons, eu expliquei vários sons aqui para vocês. O que vocês podem fazer? Pega uma música que vocês realmente gostem, uma música aquela que você escuta 10 vezes e não cansa, sabe? Que você volta e volta e volta e escuta eternamente a mesma música. Você vai pegar a letra dessa música e vai pronunciar, não vai cantar. Presta atenção, pronunciar, cantar é outra coisa. Cantar é a fase 2, tá, gente? Então, você vai pegar e vai ler a letra da música. Então, pega qualquer site que vocês realmente gostam. E aí, vocês colocam e vão lendo essas palavras. Leem com muita atenção. Tem várias palavras que você vai ter vários desses sons. Vai ter o T, vai ter o G. Então, presta atenção na leitura que você está fazendo para pronunciar corretamente. Depois que você leu tudo, então leu marcando com muita atenção, você faz a segunda leitura, uma leitura rápida, como se você estivesse lendo uma história para criança, tá? Então você lê, então vai interpretando aquela música e aí você consegue desenvolver melhor a tua pronúncia. Aí na terceira, sim, você pode dar o play e realmente cantar. No começo, a hora que você for cantando, vai ficar meio estranho, você vai se perder um pouco, porque você já não está mais preocupado com a batida da música, né? Você está preocupado em aprender espanhol, você está preocupado com a tua pronúncia. Então, aí vocês vão, no comecinho pode ser mais difícil, mas vale a pena, tá? Vale bastante a pena vocês treinando dessa forma e isso vocês podem fazer com várias músicas que vocês gostam. Isso é um ótimo treino. Uma espanhola que me disse, isso da gíria, né? Porque a palavra rato é tempo. Gente, do mesmo jeito, por que tempo é tempo, né? Então, é dessa forma, então ninguém aprendeu a palavra rato, porque ela não significa rato para eles, o rato nosso, né? O rato em espanhol é ratón, um ratón. E não quer dizer que é um rato grande, porque ratón é rato, não é ratão, tá? É rato. E tempo, um período de tempo, porque tempo em espanhol é tempo, mas um período de tempo é um rato. Geralmente é um espaço de tempo curto, tá? Um período de tempo curto. Se a live vai ficar salva sim, gente. Toda semana a gente vai fazer aulas aqui de espanhol. Toda quinta-feira vai ter aula de espanhol para vocês. Então, para vocês, eu vou deixar todas salvas aqui no IGTV. E para quem realmente está determinado aí em aprender espanhol em 2021, a gente já está começando hoje, tá? Então, bora aprender. Certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui, vocês podem me mandar. Acho que
escutei, já consegui ler quase todos os comentários que tinha aqui na live. Mas a intenção principal dessa live aqui é mostrar para vocês que as palavras iguais na escrita, iguais no significado, tem uma pronúncia totalmente diferente no espanhol. Então, prestem bastante atenção e, pelo amor de Deus, chega de pronunciar como português, chega de falar esse portunhol que não funciona, que é muito feio e que não funciona, tá? Então, eu vejo vocês na próxima semana e até a próxima aula.